Sou da igreja da paz do Senhor. O negócio hoje está meio arrastado. Eita, Jesus. O livro de Jó. Capítulo 1. Verso 6. Eu costumo sempre falar do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar do Senhor Jesus. Vou falar do adversário dele, que também é nosso adversário. Amém? Amém. Vindo um dia, capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Ele gosta dessa terrinha. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado também aumentando na terra. Ele se incomoda. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens dessa tua mão está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Agora no capítulo 2, numa outra reunião dos filhos de Deus com o seu Criador, a história se repete. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Senhor,
Nós sabemos que quando nós estamos, Senhor, num culto, Senhor, tem os teus anjos, nós estamos hasteando a bandeira do teu evangelho, Senhor. E quando nós hasteamos a bandeira do teu evangelho, Senhor, é como uma embaixada. É terra santa. É terra de Deus. É povo santo e é povo de Deus. Então nós repreendemos, Senhor, as potestades do ar, que sempre tem tentado, meu Deus, nos afastar de Ti. Ele sempre, Senhor, tenta se colocar entre nós e Ti quando nós buscamos a Tua presença em oração. Ele fez isso, meu Deus, com um dos Teus profetas, Senhor. Não faria Ele, Senhor, também diante de Teus filhos, Senhor? Assim como enviaste Miguel a Daniel, Senhor. Envia nosso Miguel aqui, Senhor. Aquele que batalhou as batalhas celestiais e nos deu, Senhor, o despojo, ó Deus eterno, da sua grande conquista, Senhor, que foi nos proporcionar vida eterna aos mortais. Deste o dom, Senhor, através do teu sangue, de torná-los, Senhor, imortais. E nós te damos graça nessa noite. Nós te damos graça, Pai, porque Tu és bendito, Senhor. Amém? Cadê sentado? A igreja, quando você é chamado por Deus para vir à presença dele, quando Deus convoca você ou coloca dentro de você a vontade de conhecimento, a vontade de comunhão dentro de você, você começa a sentir isso no teu ser. Agora, às vezes nós esquecemos que o adversário de Deus, que o adversário do Jó, também é nosso adversário. Também é nosso adversário. E o nosso Deus nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra irmão, a nossa luta não é contra irmão. Deus nos ensina, Ele nos ensina que a nossa luta é contra as potestades do ar. Contra os principados. Contra os poderes das trevas. A nossa luta. Contra demônios. Essa é a nossa luta. E nós, no nosso dia a dia, na nossa maneira, nós criamos uma maneira de adorar a Deus. E que a maneira de adorar a Deus, ela não é um rito. Nosso Deus, Ele gosta quando nós nos agregamos, quando nós nos chegamos. Ele gosta disso.
Se você olhar do Gênesis ao Apocalipse, não tem uma única vez em todos os livros da Bíblia que Deus não tenha operado a nosso favor com misericórdia, com perdão, mesmo a gente errando. Mesmo a gente errando. Pode olhar a história de Israel. Deus cobriu aquela nação de todos os bens. Mas Israel sempre saía um pouco pela tangente. Aí ele dizia, eu vou te ferir, eu vou te separar, eu vou... Lá na frente ele olhava para aquele povo sem direção, como ovelhas que não têm pastor, e ele cheio de graça. Ele disse, mas eu vou te trazer de novo. Se eu te espalhei pela face da terra, eu vou te trazer de novo. Eu quero que você me adore mais uma vez. Amém. Aleluia. Pode olhar na Bíblia. Pode olhar. Ele sempre nos ensina a nos manter unidos. Hoje eu tive uma coisa, hoje eu vi algo ali em Quixadá que me marcou. Aquele trabalho ali em Quixadá, que Deus levou os meninos aqui, essa igreja, esse povo daqui foi lá para uma reunião que eu pedi que não convidasse a igreja, porque eu não queria envolver a igreja em contenda, porque lá estava havendo contenda, porque não adianta você querer fazer a obra por Deus, para Deus, de uma forma contenciosa. Não adianta. Quando pretensiosa, não por amor, mas por altivez, isso aconteceu lá. Quantas e quantas vezes eu não saí de madrugada, aqui de Quixadá, já 12 da noite, cruzar aquelas BRs ali, às vezes acompanhado e às vezes só, porque eu não ando só, de pessoas, às vezes eu não ando só. Eu sei que ele anda comigo. Amém. Eu ando, sempre sigo os passos dele. E não sou perfeito, irmão. Não olhe para mim como... Não olhe para mim. Eu sou um ser humano que fui tomado das mãos de Satanás. E ele me recebeu de braços abertos. Nosso Deus me recebeu de braços abertos. Todos nós falhamos. A Bíblia ainda chega um pouquinho mais forte com relação conosco. Ele diz que não há homem, quando a Bíblia não há homem, está falando de homem, mulher, não há homem que não peque. Não é forte? E não há homem também que busque a Deus. É mais forte ainda. Se ele não nos buscar, nós estamos perdidos. Mas nós temos um adversário tão sagaz, que você vê aqui, isso era um culto, e que os filhos de Deus estavam indo buscar a presença de Deus, e ele não foi convidado, e ele foi. E ele vai sempre, ele vai observar. Você não vai pensar que Deus olhou para ele e olhou assim, você viu meu servo Jó? Você viu? Você viu? Também daquele jeito todo mundo quer se rir. Vê? Ele está sempre inquirindo, ele está sempre se achegando, ele está sempre incomodado com o que Deus faz por você. Porque ele não tem prazer nas benignidades de Deus. Deus, quando se refere a ele, ele sempre diz, olha, você é o pai da mentira.
desde o princípio que ele é rebelde. Desde o princípio. E esse princípio, não há tempo para discernir esse princípio. Porque ele era como se fosse um guardião do trono. Ele tinha acesso. Ele quis enfraquecer Jó. Porque ele disse, se eu enfraquecer Jó, ele para de adorar. Ele para de adorar. Porque ele pensava que Jó adorava a Deus por causa dos bens que Deus dava para ele. Mas Deus conhecia e conhece o coração de Jó, como conhece o meu coração e como conhece o seu coração, irmão. Nós estamos, irmão, numa guerra. E nós temos que identificar os nossos adversários. A Bíblia ela fala claramente. Se não é sangue, é espírito. É potestade. É. E às vezes nós negligenciamos essa parte, irmão. Porque ele não vai deixar de me perseguir, ele não vai deixar de te perseguir. Não. Só que nós temos refúgio. Nós temos fortaleza. Nós temos em quem nos esconder. A Bíblia diz que a nossa vida está escondida no Cristo. Amém. A nossa vida está escondida no Cristo. Se a nossa vida está escondida no Cristo, Satanás não pode nos tocar. Ele sempre vai olhar para a sua fragilidade. As nossas emoções, muitas vezes ela trabalha contra nós. É como também o nosso pensamento. Pode observar, pode seguir a linha do seu pensamento. Quer dizer, acontece coisa que você cogita, que eu cogito também. Mas é só que você não é comigo também. Que acontece determinada coisa e você jura que foi de uma maneira que a minha mente aqui projetou. E quando ela projeta, ela dá pontos que você diz, não, até a verdade aparecer. Eu não creio na minha mente. Eu não creio nos meus pensamentos. Porque o Senhor Jesus Cristo me ensinou e disse, os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os pensamentos dele é algo maior. Os nossos pensamentos são pensamentos baixos, ainda terrenos, ainda carnais. E os meus caminhos, o meu caminho não são os caminhos de Deus, é a Bíblia que diz, não são os caminhos de Deus. Nós precisamos deixar a nossa maneira de pensar. E pensar com a mente do Cristo. Nós temos pregado isso aqui nas escolas. Que nós temos que ter cuidado com a nossa mente. Nós temos que ter cuidado com as nossas emoções. Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Nós fomos chamados para ser pessoas benignas. Nós fomos chamados para ser pessoas de paz. Fomos chamados para nós pensarmos como Cristo pensa e nós agimos como Ele agiu. O caminho é Ele. O meu caminho não presta. O meu caminho é perdição. O caminho é Ele. Amém. Porque se nós deixarmos o nosso pensamento de vez em quando interferir naquilo que a Escritura expressa para nós vamos perder o caminho. Não é da maneira que eu quero adorar. É da maneira que ele diz que ele recebe a adoração.
A adoração é voluntária. Vê? O teu louvor é voluntário. O teu jejum é voluntário. As tuas atitudes com relação a Deus tem que ser atitude voluntária. Não é sob pressão. Você percebe como esse espírito que já houve luz de Deus nele, ele é ousado? Ele veio aqui na presença de Deus. Ele foi lá na presença do Cristo quando o Cristo estava descendo do monte, quando ele passou 40 dias e 40 noites. Sem beber e sem comer. Ele estava fragilizado. Então ele vai observar quando você está fragilizado nas suas emoções, ou nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nos seus desejos. Ele vai olhar para você. Mas será se Deus pode dizer a ele, como ele, com relação a Jó? Você viu o meu servo Jó? Mas que coisa! Independente. Isso é casamento, irmão. É na paz. É na guerra, é na fome, vê? É na abundância, é quando você está despido, é quando você tem saúde, é quando você não está doente. Nós temos que adorar a Deus, nós somos adoradores. Amém. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Jesus, tu és santo, tu és santo. Aleluia. Não tem outra maneira. Tu és santo. Satanás, tu pensa que Jó me adora porque tudo a ele eu dou com abundância. Pode tirar as coisas que ele tem. E estava lá, Jó, forte. Ele sabia quem era. Ele sabia em quem tinha crido. A nossa luta ela é tão forte, tão real. Porque a gente pensa que o nosso principal inimigo é Satanás. E não é. Não é. Você já pensou assim uma vez? Tem um inimigo assim. Não é. Você sabe qual é o nosso maior inimigo? É a nossa natureza velha. É aquilo que a Bíblia fala assim para nós, de uma maneira tão ilustrada, que ela diz que nós devemos viver em espírito e não devemos dar oportunidade à nossa carne de se expressar. Andai em espírito. E não satisfaça os desejos carnais. Quando fala de desejos carnais, isso engloba muita coisa. É só ir ali no 5 de Gálatas. Tem todos os desejos carnais ali que mede essa sociedade. Só que nós já saímos dela. Nós fomos tirados desse Egito, velho. Nós somos tirados desse Egito velho. Então nossas atitudes devem ser outras. A Bíblia diz assim, que quando a gente aceita Cristo, tudo passou. As coisas velhas passaram. Quando fala coisa velha, é isso mesmo. É natureza. Essa natureza agressiva, caída. Natureza. Esse é o nosso Golias. Esse é o nosso Golias. O nosso homem velho. A nossa mente velha. Que tudo a gente resolvia na tapa do muro. Nossa mente velha. Esse é o nosso Golias. Então Satanás vai sempre querer mexer na nossa mente velha.
a nossa natureza. Aquela natureza velha que não permitia a gente se aproximar de Deus. Só que a natureza, o novo nascimento, nos dá uma nova natureza. Vê? Isso é para mim. Pastor, você sempre age ou reage assim diante da... Não, às vezes a gente esquenta mesmo. E quando eu esquento, eu me angustio. Porque eu sei que não era para mim ter feito aquilo. Mas às vezes, numa hora assim, não explode. Aí você tem que voltar. Você tem que voltar e chegar. Eu errei de novo, Jesus. Não deu para mim. Você sabe quantas vezes esse tipo de porta, esse tipo de provação vai chegar diante de nós? Mas por que Jesus deixa isso acontecer? Ele sabe o grau da minha espiritualidade. Mas Ele quer que você também perceba se você realmente está equilibrado. Aí Ele deixa acontecer determinadas coisas. No momento assim, um impulso, Ele deixa acontecer. Aí quando nós explodimos, quando nós chegamos, aí o negócio fica ruim, porque a nossa espiritualidade se foi. Se foi. Amanhã nós vamos estudar aqui o livro de Colossenses. Nossa, isso mexe com a gente. Ele diz, sejam benignos, mansos,